Vamos lá, pessoal. Mais um slide aí das questões do Enem da orgânica com ênfase em ligações químicas. Questão 4, Enem 2018. Tem assim: tensionativos. O Enem botou o nome tensionativo, ia ter botado o nome detergente, né? Ajudava mais. São compostos orgânicos que possuem comportamento anfifírico, isto é, possui duas regiões, uma hidrófila, fobia à água, então ele é apolar nessa região, e uma hidrófila, amiga da água, então é bastante polar nessa região. O principal tensionativo aniônico, se é aniônico, então ele tem uma cabeça negativa. Sintético surgiu na década de 40 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor desempenho comparado ao do sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica, por causa de diversos carbonos terciários. Carbono terciário é um carbono ligado a mais 3 carbonos, por isso que a gente chama de terciário, na cadeia que compõe a porção hidrófila. Desse tensionativo aniônico negativo, as ramificações da cadeia dificultam a sua degradação, levando à persistência ao meio ambiente por longos períodos. Isso levou à sua substituição na maioria dos países por tensionativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias alquílicas lineares, sem carbono terciário. Qual a forma da estrutura do tensionativo mencionada aí no texto? Primeiro, ele tem que ter carbono terciário. Esse carbono terciário, esse terciário, esse é terciário, esse terciário. A letra A não tem. Na letra B não tem carbono terciário. Na letra C, né? Na B tem. Na letra D não tem carbono terciário. Na letra E tem. Então, ou é B ou é E. Certo? Só que ele disse que tinha diversos carbonos terciários. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos terciários. Aqui tem 1, 2, 3, 4. São diversos. Aqui tem SO3, que é negativo, mostrando que é aniônico. Aqui tem N+. Então, aniônico é a letra B. Pronto, respondi a questão. Bem simples, né? Questão 5, Enem 2017. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor d'água. Condensar a água passada da fase de vapor para a fase líquida, sob condições adequadas de temperatura e pressão. Proporcionam a formação de nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação entre um ácido HX, X é qualquer elemento da 7A, para qualquer química, e a base NH3, ácido e base da sal e água, na forma natural, dando origem aos sais de amônio, tá aí o sal. Então, se isso aqui é um sal, tem ligação iônica. A fixação da molécula de vapor d'água pelo núcleo ocorre por, se isso aqui é iônico e a água é polar, é um dipolo, você vai ter íon dipolo. Porque a fixação vai ser entre isso aqui que é iônico, que é um íon, com a água que é polar. Vamos ver as alternativas. Ligação iônica. Não, a água não tem iônica. É entre a água e ele. Ligação dipolo-dipolo. A água é dipolo, mas ele é iônico. Ligação dipolo-dipolo induzido. Piorou ainda. Ligação íon-dipolo. Essa é boa. Íon para o composto para o sal, dipolo para a água. A água é um dipolo, onde eu posso ter o oxigênio, a parte negativa, atraindo a parte positiva do sal, que é o NH4, ou o X do sal, o negativo, atraindo o hidrogênio da água. Qualquer uma das situações é uma atração entre íon e o dipolo da água. Resposta é a letra D. Questão 6. Aí eu tenho uma cromatografia em papel. É um método de separação que se baseia na migração de diferencial dos componentes de uma mistura entre a fase immiscível, entre as fases immiscíveis. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária, que fica fixa, e a fase móvel do movimento do papel. Agora preste atenção. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver 22% de água. Se a celulose praticamente pura
pode absorver praticamente 22% de água, então essa é a parte bastante polar, né? A água absorvida que funciona como fase estacionária, líquida, e que interage com a fase móvel. Então a água é a fase estacionária e ela é polar. Então quem ficar retido na água também é polar, né? Correto? A fase móvel que ficar retido na água ou tiver dificuldade de se locomover é porque semelhante atrai semelhante, ela também é polar. Os componentes capazes de formar interação intermolecular mais fortes com a fase estacionária, que é a água, migram mais lentamente. Então eu quero um composto polar como a água. Uma mistura de hexano com 5% volume e acetona foi utilizada como fase móvel. Ela vai arrastando. Separar os componentes do extrato vegetal obtidos a partir do pimentão. E aí considera as substâncias. Vamos lá. Eu tenho 5 substâncias, pessoal. Mas aqui vai ficar, eu quero que fique preso com a água, então a mais polar. Eu disse a vocês que na orgânica a cadeia carbônica é a polar. Aqui só tem carbono e hidrogênio. Toda polar. A água não pega. Toda polar. A água não pega. Toda polar. A água não pega. Opa, aqui já tem polar e aqui tem polar. Opa, aqui tem polar. Mas qual dos dois é o mais polar? Esse. Porque tem mais elementos diferentes de carbono e hidrogênio. Só é polar aqui. Aqui é polar aqui e aqui. Então esse é mais polar do que esse. A resposta deve ser essa substância. A substância presente na mistura que migra mais lentamente, que é presa com a água, é a letra D. E eu não preciso de orgânica. Questão 7. Em sua formação, o spray de pimenta contém porcentagens variadas de substância óleo-resina. Dessa substância, cujo principal ativo, está aí o nome, capsaicina. É um solvente, um álcool como etanol ou isopropanol, certo? Em contato com os óleos pelas vias respiratórias, a substância causa efeito inflamatório que gera uma sensação de dor e ardor, levando à cegueira temporária. Imagine, né? O processo é desencadeado pela liberação de neuropeptídicos nos terminais nervosos. Aí é ligado ao pessoal da biologia. Tudo bem. Aí vem o comando. Quando uma pessoa é atingida por um spray de pimenta nos olhos ou na pele, a lavagem da região atingida com água é ineficaz. Por quê? Bom, se a substância não sai com a água, e a água é polar, porque a substância deve ser o quê? Apolar, né? O contrário da água. A reação entre o etanol e a água libera calor. O texto não falou nada disso. A solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando a sua remoção. A letra B. Se ele não sai na água, então é muito baixa a solubilidade na água. Ele não sai. Letra B. É para quem precisa discutir muito orgânica, a gente já vai direto lá na ligação química. A gente tem que ter competência, mas tem que ter habilidade. Percebeu? Já vai direto. Questão 8. Uma substância, a lipofilia, é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Lipofilia, amigo do lipídio. Se é amigo do lipídio, não é amigo da água. Se não é amigo da água, ele não deve ser polar, ele deve ser apolar. Ele mede o grau de afinidade que a substância tem com o ambiente apolares, né? Lipofilia, amigo do lipídio, podendo ser variada por um coeficiente de partição. Aí ele deu essa molécula orgânica, parte polar, só esse OH aqui. Aí. Aqui tudo é apolar porque só tem carbono ligado a hidrogênio. Aproveitando, professor de biologia comenta que isso aqui é um esteroide. Por que é um esteroide? Porque tem 4 núcleos juntos. Na orgânica, toda vez que eu tenho 4 núcleos juntos, a gente chama de esteroide. Então ele tem esse esteroide, mas aqui ele chamou de X, onde X pode ser o OH, pode ser o H e pode ser o H3. Antes de ler a questão, se X e OH aumenta a parte polar, então diminui a porcentagem de ser amigo dos lipídios. Se eu boto o H, aumenta a parte apolar. Se eu boto o CH3, também aumenta a parte apolar. Lembra que a cadeia carbônica aumenta a parte apolar. E a cadeia carbônica é mais apolar do que o hidrogênio. Então, o mais apolar de todos, esse composto 2,
depois o composto 1, e o menos apolar de todos é a testosterona. Quase não sai, hein? Ele é o mais polar de todos, o menos apolar. Vamos lá. Em relação ao coeficiente de partição da testosterona, a lipofilia dos compostos de 1 seriam respectivamente. Bom, esse seria maior do que esse e esse maior do que os dois maiores. Né? Os dois seriam maiores do que ela, porque os dois são mais apolares. Resposta é a letra D. Maior e maior do que a testosterona. Agora, se perguntasse a sequência, qual é o maior de todos? O 2, depois o 1. Repare que eu sei por ligação e não por orgânica. Questão 9. Eu vou manter a ideia dos 3 slides mesmo, que eu vou direto até terminar essas questões, ok? Vai passar um pouquinho dos 15 minutos nesse último slide, mas o outro também só teve 8 minutos, parece, né? Então a gente dá um desconto. Vamos lá. Questão 9. A forma das moléculas, como representadas no papel, nem sempre é planar. Ou seja, no papel é planar, mas a molécula não é. Isso que ele está avisando. Em um determinado fármaco, e no fármaco é esse, a molécula contendo um grupo não planar. Se ela contém um grupo não planar, ela tem que ser espacial. Porque planar está no plano, não planar está no espaço. É biologicamente ativa, enquanto moléculas contendo substituintes planares são inativos. O grupo responsável pela bioatividade desse fármaco ele quer uma não planar. Na letra A, esse carbono só tem ligações simples. Esse carbono só tem ligações simples, olha. Aqui na letra B, esse carbono aqui tem uma ligação dupla. Então, a hibridização sp2, ele é planar. sp2 planar, sp2 planar, sp2 planar, aqui só tem dupla sp2 planar, então a letra A é o não planar. Tetraédrica espacial. E eu não preciso de orgânica, pessoal. Já sei que é ela. E foi a questão do Enem em 2014. Ou seja, você responde questões de orgânica pela sua capacidade que você tem de ligações químicas. Questão 10. Enem 2012. O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta uma grande dependência de sua solubilidade. Lógico. Por isso, o professor de biologia ou de bioquímica separa vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. Hidrossolúveis, solúveis na água, é mais polar. Lipossolúvel, solúvel em óleos e gordura, então era mais apolar. Lembrando que na orgânica, mesmo sem saber orgânica, o aumento da cadeia carbônica aumenta a parte apolar. Os outros elementos que não sejam carbono e hidrogênio aumentam a parte polar da molécula. Enquanto vitaminas lipossolúveis são armazenadas em quantidade suficiente para evitar doenças causadas pela sua carência. A seguir são representadas estruturas químicas de 5 vitaminas necessárias ao organismo. Aí assim. É para a facilidade que ligações têm. Não entendo nada de orgânica. Olhando para ligações sem ver a pergunta, eu já sei a resposta. Por quê? O composto 1, ele tem uma cadeia enorme de carbono e hidrogênio. Então ele é polar, tudo bem, mas ele é bem mais apolar do que polar. O composto 2, mais ainda. O composto 3, não, está cheio de grupo diferente de carbono e hidrogênio, cheio de OH, então ele é bastante polar. O composto 4 voltou a ser apenas polar, e não bastante polar, porque ele só tem um grupo diferente aqui na ponta como esse. O composto 5 também, ele só tem OH por aqui e um O. O resto é tudo carbono e hidrogênio, então ele é pouco polar, pouco polar, pouco polar, pouco polar, bastante polar. Mas ele é o único que é bastante polar, então ele deve ser a resposta, não sei nem a pergunta. Ele é o único diferente dos outros 4. É essa habilidade que você tem que ter. De olhar para a molécula e dizer, peraí, é essa molécula. O Enem trabalha com competência e habilidade. Você olhar as 5 moléculas, olha o que tem em comum entre elas e você descobre qual é o gabarito. Tudo bem? Então eu descobri que a pergunta não sei ainda, mas a resposta é 3. Vamos lá devagar. Dentre as vitaminas apresentadas na figura,
Aquela que necessita maior suplementação diária. Suplementação diária é aquelas que são hidrossolúveis, então são polares, são as mais polares. Quanto maior a quantidade de grupo OH, mais solúvel será a vitamina devido à interação com a água, maior a necessidade de suplementação. A estrutura 3 apresenta essa característica, porque se ela é bastante solúvel, na hora que você toma água, ela sai. Então você está sempre repondo ela. Né? A 3 é a resposta. Olha aqui, ó, como ela é polar. Polar, 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 polar. Cheio de polar. Então é o composto mais polar que nós temos aí. Essa, na verdade, é a representação da vitamina C. Né? É assim que ela se apresenta no laboratório. Não abertinha, como o professor de biologia bota. Questão 11. Enem 2019. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas, componentes dessa estrutura. Enem recente. Os seres vivos mantêm certa propriedade de duas formas: controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último, composição lipídica da membrana, o aspecto e o tamanho e o grau de insaturação das camadas da cauda hidrocarbônica do fosfatídeo, conforme apresentado na figura, influenciam significativamente na fluidez. Por quê? Quanto maior for a magnitude da interação entre eles, menor será a fluidez da membrana. Ele está dizendo aí, cabeça polar, cauda insaturada apolar. E quanto maior a distância, menor superfície de contato. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composição fosfatídeo de 1 a 5, tá? De 1 a 5. Agora observe sem fazer a questão. Esse tem uma boa interação, né? Não tem a dupla ligação, interage bem, tem bom contato. Aqui abriu, aí perdeu a superfície de contato, Aqui abriu, mas ainda tem eles sem ligação dupla, Aqui volta a ter bom contato, aqui volta a ter praticamente nenhum contato, né? Só ligação. Não, ele tem uma simples aqui, Ele tem uma simples aqui sem ser duplo. O palito fechadinho é simples. Com a perninha é dupla. Então ele já tem algum contato. Quem não tem contato nenhum é o 2. É o pior de todos. Não sei a resposta, mas deve ser a letra o inciso 2. Qual bicamada apresenta maior fluidez? O 2. Por ter, olha, menor contato, pois apresenta maior quantidade de insaturação. Se não tem menor contato, ele passa. Ele não é seguro. Esse já fica, esse fica, esse e esse. Resposta, letra B. E aí, pessoal, eu terminei esse slide, ok? Que foram as questões do Enem da orgânica, mas ainda tem as outras questões da orgânica que eu passei para vocês. E aí eu terminei ligações químicas. Vou ver se eu encontro outras questões de orgânico, aquelas que eu passei. Na segunda-feira que vem eu tiro dúvida, boto todas no PowerPoint. Ou eu começo um novo assunto. Vamos ver como é que a gente faz. Aí vocês podem até passar mensagem do Zap para ver. Professor, faça mais questões. Ok? Tudo bem? Um forte abraço. Mais uma vez, desculpe pelo processo que aconteceu hoje. Foi toda a responsabilidade do docente que vos fala. O grupo G8 não tem nenhuma responsabilidade nisso. Né? Eu é que confundi as duas turmas, a isolada 1 e a isolada 2. Ok? Boa noite, sigam na quarentena. Ou melhor, vocês vão ver esse material pela manhã, então bom dia. Fiquem em paz.